Ucrânia, na cidade de Lviv. Eu estou com o Luiz Kawaguchi. Luiz, muito boa tarde. Lviv, que é, como se diz, a porta de entrada para a Polônia, se é que a gente pode falar assim. Inclusive, eu queria fazer uma observação para começar esse nosso bate-papo, para saber como está a situação. Nós falávamos em torno de 1,5 milhão de refugiados, mas em função da dificuldade de apurar esses números, né? Eu até trago como exemplo hoje, os nossos colegas na Europa falavam, né, um colega da Rússia falou o seguinte: olha, eu dormi na Rússia e acordei na União Soviética. Porque é isso, né? Está muito difícil a gente conseguir apurar alguma coisa em função dessa briga, que o Putin sabe fazer muito bem. Exatamente. Boa tarde a toda a nossa audiência. A gente tem aqui uma guerra de informação, uma verdadeira guerra de informação. Enquanto na Rússia você tem a guerra é pintada, ela nem é pintada como guerra, mas é pintada como uma operação especial. Aqui na Ucrânia é muito pelo contrário, está se mostrando como uma invasão da Rússia. E existe aí uma guerra de propaganda. Dos dois lados divulgam-se aí números de baixas do inimigo, número de veículos destruídos, mas não é possível a gente conseguir verificar se tudo isso está certo ou se isso está errado. É muito da propaganda de guerra. Para se ter uma ideia, aqui na Ucrânia, existe até uma certa euforia de guerra, na medida em que, principalmente os jovens aí, eles estão realmente acreditando que a Ucrânia vai vencer, que a Ucrânia vai conseguir expulsar as forças russas daqui, e circula até pela cidade uma ideia de que cerca de 80% das forças russas já teriam se exaurido, eles só teriam 20% do que eles tinham no início da invasão, o que não é uma informação comprovada. Na verdade, é uma informação muito duvidosa, mas é o que a propaganda traz aqui. 3 horas e 5 minutos. Me perdoe, Luiz, nós estamos recebendo aqui a toda a rede Jovem Pan, às 13 horas e 5 minutos. Estamos com o jornalista, nosso correspondente, o Luiz, está falando direto de Lviv, justamente sobre essa guerra de informações e como está difícil a gente apurar o que é fake news, o que é verdade nessa guerra da informação. Luiz, me perdoe. Exatamente, e inclusive aqui a gente vê muitas propagandas pela rua, quase num clima de já ganhei, assim, comparando a Ucrânia a Davi e a Rússia a Golias. Existem propagandas de rua, cartazes que mostram aí o Putin subjugado, até numa posição aí de inferioridade, ou seja, eles dão interpretações diferentes aí para o contexto de guerra. Por exemplo, quando foi atacada alguns dias atrás a usina nuclear de Zaporizhzhia, que é aí na região aí sudeste da Ucrânia, o noticiário ucraniano falou que foi um bombardeio que foi feito pelos russos na usina nuclear, que poderia ter levado a uma catástrofe nuclear. Já os russos falaram que eles já tinham o controle dessa usina e rebeldes aí, ou forças especiais ucranianas teriam feito aí uma sabotagem para causar um vazamento de material nuclear e culpar a Rússia. Então, essas informações vêm com diferentes ângulos, com diferentes visões, e é muito difícil, mesmo para quem está aqui dentro do país, verificar o que é verdade e o que não é verdade. A linha de frente da batalha é muito grande, o país é muito grande, e é difícil que a gente consiga verificar a veracidade de muitas das informações. Isso foi bom você falar desse ataque à usina nuclear, porque hoje o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, disse numa entrevista, numa coletiva, que o ataque militar da Rússia à usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, levou à destruição de um gerador de nêutrons em uma das instalações do campus. Ele ainda chega mais à frente falando que esse reservatório ele tinha um estoque pequeno. E ainda quando questionado se a Rússia quebrou esse protocolo, né, foi questionado se isso significa que a Rússia havia atacado essa instalação protegida pelas regras que são salvaguardadas
pela instituição, e ele fala sim, quando há material nuclear. Então foi um ataque, quebraram a regra, o protocolo. Eu tenho aqui nos estúdios da Jovem Pan os comentaristas da PAN, o Marco Antônio e o Diogo Schelp. Eu passo a palavra para o Marco Antônio. Marco. Boa tarde, Luiz. A gente comentou sobre isso anteriormente e na linha do que você falou, existe uma guerra de narrativas. Essa guerra de narrativas ela é complicada, fatos certos e determinados são sempre alvo de algum tipo de interpretacionismo por parte dos meios de comunicação, mas existem fatos inequívocos. Dentre ou talvez o principal fato inequívoco que nós conseguimos assumir da invasão russa na Ucrânia é o cerco em Kiev. E daí, até para entender melhor a sua perspectiva a respeito desse cerco, eu imagino que um cerco que vai ter a sua intensidade aí de ataques à capital aumentada nos próximos dias, eu entendo que a posição do governo ucraniano está muito mais fragilizada. E quanto maior for o lapso temporal desse cerco, mais o Zelensky vai ser compelido a uma rendição. Você concorda com essa posição? Olha, eu acho que essa posição faz todo sentido, mas não é o clima que a gente está vivendo na Ucrânia. De novo, eu estou falando que a gente está exposto aqui na Ucrânia a um nível de propaganda muito grande. Então, a ideia aqui dos cidadãos é que o presidente não vai se render ou nem negociar um acordo de paz segundo os termos da Rússia. A Rússia quer, na verdade, uma troca de regime. Ela quer derrubar esse governo e colocar um governo que seja mais simpático à Rússia. Então, mas isso parece uma alternativa aqui que não é aceita pelos ucranianos. Muito pelo contrário, eles estão muito dispostos a continuar combatendo aqui nessa região. Não tem uma vontade de chegar à paz, mas nos termos dos russos, que é uma Ucrânia desmilitarizada e submissa à Rússia. Eu acrescentaria só a questão aos pontos que a gente pode ter certeza. Além do cerco de Kiev, tem uma outra questão. Mais ou menos a alguns quilômetros aí tem a força principal de ataque russa, ela reuniu uma coluna que alguns analistas estão falando que teria mais de 60 quilômetros de extensão, cheia de veículos blindados, veículos de apoio. E uma das coisas que a gente pode ter certeza é que a Rússia tem a superioridade aérea, ou seja, ela domina os céus da Ucrânia. Porque se não fosse assim, não teria uma concentração de tropas tão grande no mesmo lugar, porque aí um ataque aéreo ucraniano poderia colocar tudo a perder. Então isso mostra um fato objetivo: a Rússia tem o controle do espaço aéreo. E o último fato que eu diria que não tem como contestar é o número de refugiados. Isso não tem como esconder. E refugiados vindo em uma quantidade tão grande, calcula-se aí mais de 1,5 milhão de refugiados em um espaço de tempo muito pequeno. A gente está no 12º dia da invasão. Isso significa que está tendo ataques a alvos civis. Isso é incontestável. A hora certa são 13 horas mais 11 minutos. Com a palavra, Diogo Schelp. Luiz, minutos atrás, o prefeito de Lviv, que é a cidade onde você se encontra, disse que a prefeitura atingiu a sua capacidade máxima, o município atingiu seu limite para conseguir ajudar as pessoas que estão fugindo de outras regiões do país e usam Lviv aí como caminho, como cordão umbilical para o resto do mundo. Você andou pela cidade, conversou com as pessoas, viu essas dificuldades. O prefeito pede, por exemplo, que as agências internacionais humanitárias atuem nessa cidade para dar esse suporte. Você pode descrever para a gente como é essa situação? Obrigado pela pergunta. Exatamente. A situação de Lviv está caótica. A cidade está lotada. Não é possível mais encontrar vagas em hotéis. Todos os hotéis estão lotados. Existem abrigos aí da prefeitura que também estão cheios. As agências, a gente não vê agências humanitárias agindo aqui. Quem está agindo são os voluntários, são os moradores de Lviv que pegaram aí seus próprios recursos e montaram aí barracas para atender esses refugiados. Aí eles entregam sopa quente, porque aqui está um frio. Hoje
está um frio que está menos 2 graus, nem é tanta temperatura, mas está um vento e não para de nevar. Então é muito difícil ficar do lado de fora. Então esses cidadãos ucranianos, esses cidadãos de Lviv, eles organizaram aí grandes estruturas na frente da estação de trens, que é o principal ponto de saída aí da cidade, para dar sopa, para dar pão, para dar comida, doces para essas pessoas. E é difícil, porque a maior parte do comércio está fechada. Então, essas pessoas dificilmente conseguem ser atendidas aí, todas em restaurantes. Os preços estão explodindo aqui, a inflação está muito alta. Por exemplo, um quarto de hotel que custava aí 25, 30 dólares, ele foi para 120, 150 dólares. E é muito difícil para os refugiados que saíram que conseguiram pegar de casa, pagar por esses preços. Então, existe realmente uma estrutura da cidade que já está no seu limite e a estrutura feita pelos voluntários. Repito, a presença de organizações aqui internacionais aí de auxílio, ela é muito pequena. Quem está prestando socorro são os próprios cidadãos de Lviv. Olha, nós estamos acompanhando o nosso correspondente em Lviv. Ele está trazendo essa realidade dos refugiados, o Luiz Kauguati. Sobrenome, a pronúncia correta do seu sobrenome? É Kawaguchi. Kawanuti, me perdoe, tá? Então ele está trazendo a situação desses refugiados e nós vínhamos justamente acompanhando essa movimentação. Eu agora vou receber toda a rede e queria chamar um destaque para você. A hora certa são 13 horas e 14 minutos, ao vivo de Lviv, na Ucrânia. O Luiz vem trazendo as informações para a gente. Luiz, mais cedo eu falei sobre a Human Rights Watch, que falou sobre os direitos humanos, dizendo o seguinte, que estrangeiros que vivem na Ucrânia têm enfrentado tratamento desigual e atrasos ao tentarem fugir da guerra junto de centenas de milhares de ucranianos. Entrevistas com 3 dúzias de estrangeiros, muitos deles estudantes internacionais, revelaram um padrão de bloquear ou atrasar o embarque de estrangeiros em ônibus e trens, aparentemente para priorizar a evacuação de mulheres e crianças ucranianas. Nós mostramos um trem chegando com crianças e mulheres na Polônia e eu queria confirmar com você isso. Os homens estão impedidos ou a prioridade é tirar mulheres e crianças da zona de conflito? Sim, isso é verdade. Os homens estão encontrando aí muita dificuldade de sair do país. Isso porque eles chegam na fronteira, aí, no controle de fronteira do lado ucraniano, e são orientados pelo seguinte: mulheres e crianças podem passar, elas têm prioridades, agora os homens têm que ficar e lutar e defender o seu país. É isso que estão falando na fronteira. Eu não presenciei essa cena, mas eu falei com várias pessoas que enfrentaram essa questão. Muitas famílias acabaram se separando na fronteira, os homens decidiram pedir para que as suas mulheres e os filhos seguissem para a Polônia e ficaram aqui na região de Lviv. Em Lviv tem grandes centros de recrutamento, então eles deixam as familiares num ônibus ou num trem para passarem a fronteira e vão para os centros de recrutamento, onde eles são levados aí para unidades de defesa territorial ou para forças que apoiem o próprio exército ucraniano lá em Kiev. Então, sim, isso é verdade. Não há homens não estão podendo passar a fronteira. Inclusive, há uma grande quantidade aí de rapazes jovens aí que eles não querem eles queriam fugir, não podem. Não querem pegar em armas, então eles estão tentando procurar emprego, eles estão procurando atividades aí de apoio logístico, apoio com voluntários como em apoio logístico na região de Lviv. Bom, Luiz, eu estava aqui com o Shelp mais cedo falando justamente conversando com a turma aqui sobre esse alistamento, né? Estamos falando, o Zelensky chegou a comemorar 16 mil voluntários. Você ontem, durante o Jornal da Manhã, falou sobre alemães, portugueses que estão cruzando a fronteira para se juntar à tropa ucraniana de resistência. Mas essa informação agora, Shelp, queria te fazer essa provocação, porque assim, imaginar que vou impedir um homem de sair de território ucraniano e obrigá-lo a lutar, isso também é um tipo de ação de um ditador. Olha, William, é uma situação absolutamente excepcional, né? Você tem, quando você, por exemplo, se alista num país como o Brasil, em que você se alista
no Exército ou onde é, obviamente, obrigatório, né? Mesmo que você não faça o serviço militar obrigatório e é dispensado ali por excesso de contingente, por exemplo, se houver uma guerra, você pode sim ser convocado para lutar pelo país. Então, é uma situação atípica. Obviamente, é o uso da força, da imposição, para que essas pessoas permaneçam lutando. E há, inclusive, relatos de homens que tentaram fugir aí no porta-mala dos carros para outros países e acabaram sendo retidos e foram enviados para lutar. Então, é uma situação atípica e a Ucrânia está, nesse momento, enfrentando um inimigo externo muito mais forte do que ela. Marco Antônio. Exato, o que o Diogo falou é correto, é uma situação atípica, mas quando você enfrenta uma lei marcial e você é convocado pelo Exército para lutar pelo seu país, enquanto nacional, você tem que fazer sob pena de deserção, inclusive. Deserção pode, inclusive, gerar um problema ainda maior de traição à pátria. E isso daí pode gerar uma consequência ainda pior no momento posterior ao conflito. Então, é normal, o procedimento de fronteira, nesse aspecto, é regular. Sim, existe uma dificuldade para com todos os homens, porque o país está utilizando toda a força de pessoas possível, disponível, para se defender. A questão é, qual a eficiência dessa defesa? Se isso vai gerar algum resultado, se vai surtir efeito. Esse é um outro debate, é uma outra discussão. Mas do ponto de vista jurídico, os países eles usam a lei marcial em momentos de conflito. Inclusive, estava sendo veiculado pela mídia a possibilidade do Putin decretar lei marcial na Rússia. Regras muito parecidas vão se aplicar também. Quer dizer, russos que estão na qualidade de reservistas podem vir a ser convocados para lutar em prol da Rússia, no exército russo. Bom, 30 segundos, Diogo Schelp. Sim, só para dar um exemplo aqui do que essa excepcionalidade, né? Há notícia, ainda não totalmente confirmada, de que um dos negociadores ucranianos que estava participando das negociações com os russos foi encontrado morto. Ele teria sido executado porque supostamente estava fazendo jogo duplo. Ou seja, esse exemplo e mais de outros, pessoas que foram, por exemplo, mortas, acusadas de serem sabotadores, pessoas que estavam aí atuando em prol da Rússia dentro da Ucrânia, demonstra o risco que é, né? O perigo que é e a excepcionalidade da situação. Atenção, Luiz, você que está em Lviv, acompanhando a saída dos refugiados, a gente tem essa reunião, a terceira rodada que já começou. Eu queria falar justamente qual é a expectativa das pessoas em relação a essa criação do corredor humanitário e falar com você também no tempo de saída, porque nós chegamos a comentar isso, da distância, né, que a pessoa precisa percorrer para sair da sua cidade, em alguns lugares 10, 12 horas para fazer esse deslocamento e confirmar uma informação com você, se é que é possível, da chegada das tropas da OTAN na Bósnia. Mas eu vou fazer um intervalo comercial, eu continuo com você falando de Lviv, aí direto da Ucrânia, com o Paulo Pouzonov, com o Diogo Schelp e o Marco Antônio aqui nos estúdios da Jovem Pan. O intervalo é rapidinho, são 12 horas e 21 minutos, eu volto já.